Bom dia. Pode sentar, por gentileza. Eu quero continuar um assunto que a bispa começou na segunda, que para essa área que a gente trata agora, às 9, a vida financeira tem sido um verdadeiro entrave na vida de algumas pessoas. Vamos aqui para Juízes, capítulo 6. Vamos olhar aqui para a evolução do estado do medo, do Gideão. Ontem ainda eu falei não me recordo se foi às 7 ou às 9, que o Gideão, ao contrário do que algumas pessoas pensam às vezes, Gideão não teve medo. Gideão por isso que ele enfrentou, por isso que ele foi apenas com 300, por isso que ele enfrentou lá os midianitas e todos aqueles povos que se uniram para atacar Israel. Não. Ao contrário, ele tinha medo. Ele teve medo. E o medo é uma coisa que a gente precisa entender como funciona. O medo é igual aquela pessoa que gosta de comer e precisa emagrecer. Ela pode até se enganar, tomar alguma coisa, Não tem remédio que inibe o apetite? Tem, não tem? Você toma, para de ter aquela fome, aquela vontade, mas se você parar de tomar o remédio, você vai ter vontade de comer. É normal, é natural a pessoa ter vontade de comer. E fome também, que são duas coisas diferentes. Fome todo mundo tem, agora tem gente que tem mais vontade de comer, tem mais prazer, e tem mais atração pela comida do que outras pessoas. O medo é algo parecido com isso. Todo mundo, absolutamente todo mundo tem medo. Às vezes você pode não ter medo de uma coisa que alguém que você conhece tenha medo, mas você tem medo. Como Gideão tinha medo. Quando a gente vê aqui no versículo 2 do capítulo 6 de Juízes, está escrito assim: os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza. E não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam trazendo seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Aí nós vemos aqui já no versículo 10. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem. Mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas. Olha isso aqui. Para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse:
o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora, o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. De novo, terceira vez já. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Diga, isso é esperança. Por que esperança? Porque aqui começou, aqui nesse momento, começou um despertar naquele homem. E em nome de Jesus, que esse despertar aconteça agora conosco, comigo, com você, com quem estiver nos assistindo. E aqui, uma evolução interna e o desapego, o desprendimento, o sair daquele estado começou a acontecer na vida pelas decisões e principalmente pelas escolhas, as atitudes do Gideão. Então marca esse momento aqui, marca essa parte. Se você quiser escrever aí, pega o versículo e coloca assim, esperança, coloca marco, coloca início da mudança, coloca primeiro passo, o que você quiser marcar. Eu vou ler de novo. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora até que eu volte e traga minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Aí segue, Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento, pôs a carne num cesto e o caldo numa panela. Trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele, sob a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse, apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou, ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Aí aqui, você vê como o medo é algo que está em nós. Olha o que ele fala, disse-lhe, porém, o Senhor, Pai seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Por quê? Porque naquele momento, vamos lá, os midianitas, eles, devido à desobediência, diga desobediência, tudo que eu falar para você aqui, você tem que lembrar, tudo começa a partir da obediência na sua vida, ou da desobediência. Porque sempre você vai ver isso aqui, principalmente no livro de Juízes. E Israel fez o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos de tal povo, aqui eram os midianitas. Mas não só midianitas, mas midianitas, amalequitas, e a Bíblia diz povos, outros povos da região, quer dizer, foi entregando conforme a desobediência foi
se mantendo, e o povo se bastava, era autossuficiência, idolatria, né? O culto a outros deuses, a prostituição espiritual, ali o povo ficou. E Deus entregou, como acontece na nossa vida. Então tudo começa na atitude espiritual que você tem. Atitude espiritual não é atitude religiosa. Eu te dou um exemplo. Vir ao culto não é obedecer a Deus. Ouvir a palavra e praticar é. Está entendendo? Eu fui na igreja. Não é isso que é obedecer a Deus. Isso é o caminho para você ouvir a palavra, ter ali clareza. O que Deus quer de mim? Isso, eu vou fazer isso. Então não adianta você dizer, ter rótulo, por exemplo. Igual Israel era o povo de Deus. Era o povo que lutava com Deus. Quer dizer, eu estou com Deus. Não bastava ser o povo de Deus. Tinha que obedecer. E como o povo não estava obedecendo, estava sofrendo todas as, digamos assim, a recompensa da desobediência. Então, veja você que já estava estabelecido aquilo. E quando a gente usa essas expressões, já estava estabelecido, já era normal, era o que todo mundo vivia, é o tipo de situação que às vezes a gente tem como agora, pandemia, todo mundo já com uma mentalidade que absorveu, está difícil, está complicado, tudo subindo, é restrição, não dá, falência, gente quebrando, gente desempregada, recessão, economia ali oscilante, instável. Veja você que já era estabelecido essa prática. Qual que era a prática? Não vamos conseguir ficar com o que é nosso. O que a gente plantar, vão descer os midianitas, como chamamos de gafanhotos, e vão levar tudo. Nossos animais, a gente não pode expô-los, sair com eles num lugar onde é possível vê-los, que eles vão levar tudo. Tanto que a Bíblia diz que Israel empobreceu de uma maneira assim, terrível. E aí gritou, clamou por socorro ao Senhor. E aí veio, a resposta de Deus para o povo. Vocês precisam se voltar para mim. Aí vamos olhar para o Gideão. Desce o anjo do Senhor, perto de onde estava o Gideão, e o Gideão estava ali. E eu te pergunto, você acha que ali onde estava o Gideão, malhando o trigo no tanque de prensar uvas, ele estava com medo ou não estava? Mas ele estava agindo? Estava ou não estava? Isso é o que chama a atenção de Deus. A gente às vezes, o Gideão, olha o que ele pensou, o que ele sentiu, tal. Por que está escrito que ele estava malhando o trigo? A gente não precisa ficar aqui, por exemplo, o coração do Gideão, a mente do Gideão, não dá nem para ter isso aqui como base, cada um vai ter o seu entendimento aqui, o Gideão tinha um coração, o Gideão tinha uma mente, o Gideão tinha, isso não está escrito, mas está escrito que ele estava trabalhando, está escrito que ele criou um meio, está escrito que ele se virou, está ou não está? Isso eu não preciso interpretar. Isso está aqui para eu absorver para mim. Para você absorver para você. Ou seja, espera aí. Esse cara tinha medo? Tinha ou não tinha? Tinha. Tanto, qual é a prova que o Gideão tinha medo? Ele não estava malhando o trigo no campo aberto, que seria o lugar. É ou não é? Ele não estava lá no lugar. Ou seja, eu tenho medo porque eu sei do perigo, eu sei da realidade que está lá fora, eu já tenho experiência e eu tenho resultados. Quais resultados? Eu, minha família, meus irmãos, meus amigos, o povo da minha cidade, do meu país, está sendo saqueado, roubado, está empobrecendo, está dando tudo errado, porque os midianitas estão fazendo.
Então não muda do que a gente vive, vê, assiste no noticiário, quem ainda faz isso. Do que está aí, e é verdade, é realidade, é factível, é palpável. É a mesma coisa que acontecia com o Gideão. Aí então, mas não é para causar medo isso? É para causar medo. A insegurança, instabilidade, o risco. O que mais Gideão corria aqui era risco. De ser pego, ser capturado, de perder o trabalho, de perder o fruto, de perder o resultado. Era ou não era? Mas aí como é que a gente vence o medo? E o que chama a atenção de Deus e dá a Deus o que Deus precisa? Deus precisa de alguma coisa de nós, gente? Para Ele não. Mas para a palavra dele ser cumprida, ele precisa de fé. Deus, por ele não precisa de mim, ele não precisa de nada de mim. Deus não precisa da minha oração, Deus não precisa da minha obediência, Deus não precisa que eu tenha uma atitude excepcional. Mas o que vai acontecer na minha vida não é algo que eu invento, não é algo que eu crio. O que acontece na minha vida é apenas o cumprimento de leis espirituais. Então, quando eu motivo essa lei espiritual, ela vai se cumprir na minha vida. Então, se eu quero o sobrenatural que vem de Deus, eu preciso ter atitudes de fé, como a Bíblia diz. Está escrito que sem fé é impossível. E está escrito também que aquele que nele crê tem que crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Eu tenho medo, você tem medo do novo, tem medo de repetir resultados negativos, tem medo de algo não dar certo, tem medo de perder emprego, trabalho, oportunidade, venda, cliente, de perder a empresa, de perder algo, de ficar mais caro, não conseguir pagar. Os medos são intermináveis, incontáveis. Qual é a diferença? A diferença é que tem gente que já entendeu e tem tido a postura do Gideão. Qual a postura do Gideão? Ontem eu ainda falei isso, não vai ter uma oração aqui que a gente faça, como não teve. Se você fez já esse tipo de oração, pode ver que ela não surtiu em efeito na sua vida. A oração do tipo, Senhor, tire de mim todo o medo. Saíram todos? Hã? É igual, Senhor, tira de mim o orgulho, para eu nunca mais ter orgulho. Seria bom, não seria? Senhor, nunca mais deixa eu ter orgulho, tira de mim o orgulho, tira de mim o medo. Não é assim. Você está vivendo algo, vem uma notícia, já começa a vir possibilidades em função daquela notícia. Mas o que Gideão fez? Ele mesmo com medo, ele estava lá com o que ele tinha. Com a ideia que ele teve, deixa eu usar um tanque aqui, que de certa forma, eu escondo, eu camuflo, mas eu estou fazendo. Aí o anjo do Senhor viu aquilo, a Bíblia diz. O anjo do Senhor viu o Gideão. O que ele viu? Esse cara, esse homem, ele não se entregou. Ele está fazendo. Ele está dando o que ele tem. Ele colocou a mão na massa. Ele está pegando o que ele tem, no caso dele é trigo, e ele está usando o que ele tem, o tanque de prensar uvas. E o medo? Continua lá, mas ele está superando o medo. Como é que eu supero o medo, gente? Como que eu supero o medo? Agindo. Porque a gente às vezes pensa assim, não, se eu tiver fé, eu vou superar o medo. Mas se você tem fé, algo abstrato, e você tem o medo, que é algo abstrato, vai ser uma disputa interna. A prova de que você está vencendo o medo é a atitude.
Não é enquanto a fé está aqui dentro e você vislumbra, vai ser assim, vai acontecer desse jeito. Não, quando você supera o medo é quando você começa a agir. Mas o medo continua aqui, aí que está. O medo sempre vai estar aí, de uma maneira ou de outra. Sempre vai ter o medo, sempre vai existir o medo, para tudo na tua vida. Por exemplo, a gente pede, eu quero, Senhor, coloca na minha vida uma pessoa, eu quero uma mulher de Deus para eu me casar, eu estou falando no caso do solteiro, tá? Eu quero uma pessoa que tal. Aí aparece, você gosta da pessoa, e se encontra, o amor da minha vida, aí vai casar. Dá medo ou não dá? Dá ou não dá? Quem é casado não faz assim, então assim não, que aí seu cônjuge vai ficar meio, por que você está fazendo assim ainda, né? Dá medo. Aí eu te pergunto, mas não é o que você queria? Mas você está com medo? Estou. O medo está aí. Você vai fazer um exame, você sabe que Jesus, está escrito, Ele levou sobre si todas as enfermidades. Se tivesse escrito só as enfermidades respiratórias, ou só as enfermidades da pele, ou só as enfermidades dos ossos, articulações, não, está escrito, Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as nossas dores, doenças. Mas se você pegar um exame escrito que você tem uma enfermidade, aquilo já te causa um medo. E agora, será que vai levar a óbito? Será que isso aqui vai me causar dor? Está aí o medo. Você está vendo algo ali, senta numa fila de espera, de repente vem uma notícia que fala exatamente da tua área de atuação, que o preço vai aumentar, que tal coisa agora vai mudar, enfim, aquilo te causa algo. Só que o problema, e a gente vê isso em Israel, é que as pessoas aceitam pela inércia, pela passividade, e isso é uma prova de incredulidade, que o medo as controle, que o medo as domine. E qual é a prova que o medo está me controlando? É que eu já ouvi uma palavra que me disse, vai, haja, igual o Gideão. O que o Gideão ouviu desse anjo que viu ele lá se escondendo, mas trabalhando? Se escondendo, mas malhando o trigo dele. Não vou ficar aqui, pode acontecer, pode perder, pode ser saqueado, mas eu vou fazer. Poderoso guerreiro. Como eu sou poderoso? Você é poderoso guerreiro. Porque aí a gente entra numa palavra, eu quero que você pesquise depois essa palavra, que a bispa já trouxe aqui, foi o ano passado inclusive, não tem tanto tempo, que ela começou o culto, inclusive era um culto de domingo, falando, a perfeição ou perfeccionismo é uma maldição, é uma desgraça, porque tem gente que no medo de ser reprovado, por não fazer algo tão excelente, porque não sabe fazer excelente, tem gente que por medo do produto não passar, porque ainda não tem aquela qualidade toda, não está fazendo nada, está esperando ter o produto, ter ali o serviço, ter a expressão, ter a embalagem, ter todo o conhecimento do mundo para fazer algo que já tem hoje o trigo e tem um tanque para usar e começar a fazer com o que tem. Então tem gente que podia estar ouvindo hoje do Senhor, poderoso guerreiro, varão valoroso, poderosa guerreira, mulher valiosa, mas não está, não, eu não tenho, eu estou esperando isso aqui, o momento, o clima, o dinheiro que eu preciso para investir, eu estou esperando alguém se associar a mim, fazer parceria, eu estou esperando a circunstância ficar perfeita, para eu fazer, para eu iniciar, para eu colocar a mão na massa, para eu abrir aquela porta. E aí está sendo derrotado. E não vê, esse dia não chega. O dia da condição perfeita,
o dia da porta, que é aquela que você imaginou. Quantas palavras, gente, que a gente recebe de que não despreze os pequenos começos. É ou não é verdade? Não despreze os pequenos começos. Isso aqui não foi o pequeno começo? Foi ou não foi? Ah, não, mas isso é uma desgraça. Não, mas o fulano, tira o teu olhar do fulano. E às vezes o teu olhar não está nem no fulano de longe, está no fulano de perto. Olha o que o Gideão falou para o anjo. Não, mas a minha família é a mais pobre, eu sou o menor da minha família. É que o anjo tinha polidez que às vezes nos falta, né? Mas o anjo podia ter falado assim, eu não estou falando da tua família, rapaz. Eu não estou falando de sobrenome, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando com você. E eu estou falando, você vai libertar Israel com a força que você... E aí eu podia pegar um monte de versículos aqui, da viúva de Sarepta, que foi com a força que ela tinha, que ela sustentou a ela, o homem de Deus e a família dela. Que a viúva que buscou ajuda no Eliseu, sustentou a família dela e viveu até o fim da vida do restante, com o que ela tinha. Não foi com o que estava fora, com aquele pensamento que a gente põe na cabeça, o dia que eu tiver... o dia que eu possuir isso, o dia que eu me formar, o dia que eu estiver naquele ponto, o dia que eu estiver naquela rua, naquele endereço. São Paulo é uma prova disso. Quantas portinhas que foram abertas num lugar, uma portinha, e hoje você passa naquela rua, por conta daquela portinha, só vende aquele tipo de produto na rua inteira. É ou não é verdade? Quem é daqui sabe disso, aqui em São Paulo, bom é isso. Se você for comprar eletrônico, você sabe que tem uma rua que vende só eletrônico. Um dia alguém começou com uma portinha ali. Se você for comprar madeira, você sabe que tem uma rua que vende só madeira. Se você for comprar ferramenta, você sabe, tem uma rua que vende só ferramenta. É a rua inteira, é uma porta do lado da outra. Algumas grandes, outras pequenas, mas começou com alguém que acreditou. Eu vou abrir aqui, eu vou começar, e começou, e teve muito movimento, aí saiu de lá o funcionário, ou o sócio que abriu do lado para pegar cliente, e teve cliente para aquele, para o do lado, para o outro que abriu do lado, para o outro que abriu no outro quarteirão, e todas as lojas eram a mesma coisa. Aí alguém começou, não, e os que abriram depois, não podiam ter aquela cabeça assim, não, mas eu não vou abrir do lado, porque o povo já tem a loja que existe, que está há anos, que vende, que já tem a clientela. Não, você vê, alguém acreditou, eu vou abrir do lado, que vai ter cliente para ele, vai ter cliente para mim. E depois outro abriu do lado, vendendo a mesma coisa, muitas vezes no mesmo preço, o mesmo material, o mesmo produto, acreditando, não, eu vou abrir porque vai ter cliente para ele, para aquele outro que já tinha, para o primeiro que chegou e vai ter para mim também. Estou exagerando, gente? Ou não é assim aqui? E está lá. Você acha que essas pessoas, quando foram começar algo, quando foram ali, abrir uma concorrência, você acha que elas não tiveram medo de dar errado? Tiveram ou não tiveram? Vou vender a mesma coisa, pelo mesmo preço, do mesmo lado, eu vou concorrer com alguém que já existe há anos, alguém que talvez já tenha um poder de compra que eu não tenho. Não, deixa para lá. Não, eu acredito, eu vou fazer. Eu vou dar o que eu tenho. O que eu não posso é ficar vendo os midianitas descendo, levando, saqueando, roubando, me deixando cada vez mais pobre, mais aflito, mais desesperado, mais deprimido, mais bitolado no que está fora. E aí eu fui mostrando para você aqui a evolução do medo. Primeiro, vai com a força que você tem, mas eu não. Você vai, eu estou te falando, eu estou te passando isso. Eu estou transmitindo para você essa força. Quando ele diz, vai com a força que você tem, ou seja, eu estou dando a você força. E o que é isso? Aí entra a coisa mais importante para você dar um passo, para você tomar uma atitude, para você começar um negócio, para você começar um trabalho, para você empreender, para você decidir, eu vou resolver isso na minha vida financeira. Qual é esse passo? É você ter antes, diga antes,
antes de você, antes da tua vontade, antes das notícias, antes dos números, você ter direção de Deus. O Gideão não teve ali só uma ideia. Tem muita gente que tem ideia aí boa e fracassa. Tem ou não tem, gente? Muita. Tem gente que consegue comprar ouro e falir. Ouro é ou não é, gente? Ouro é ouro. Você quer, por exemplo, dar um passo certo na sua vida? Ouro. Ouro é ouro desde a Bíblia. Não é algo que alguém inventou aí alguns dias atrás. Não é algo que alguém inventou alguns anos atrás. Ouro é ouro. Tem gente que negociando ouro quebra. Fale. Mas porque eu não estou falando aqui de que tipo de negócio que vai dar certo. Não é o tipo do negócio, mas é o tipo de atitude. E quando eu disse para você que começou a esperança aqui, quando o Gideão, ele já estava agindo, humanamente falando, ele já estava agindo com o que ele tinha no cotidiano, na vida dele. Mas aí ele teve uma palavra de Deus. Ele teve uma direção de Deus. Vai com a força que você tem. A princípio ele disse, eu sou pequeno, eu não tenho influência, eu não tenho dinheiro, eu não tenho poder aquisitivo, eu não tenho nome. Vai com a força que você tem. Ele pegou aquilo para ele. Que é o que a gente fala, se ouve uma palavra, você tem que pegar o Espírito. Tanto que ali começou, que ele disse assim, se eu posso contar com o teu favor, e espera. E ali ele partiu para a ação. Você quer a prova de que você está pegando a palavra? É o que você está fazendo depois que você ouve a palavra. Inclusive esse movimento dele aqui é um movimento que a gente precisa estar muito atento. Ele disse, me espera, fique aqui, me espera, que eu vou te trazer uma oferta. Não foi isso? Aí ele saiu de perto do anjo do Senhor. Ele ficou sozinho. O que ele fez quando ele ficou sozinho? Ele fez o que ele disse que ia fazer ou ele se dispersou? Aqui está o que tem gente que está mudando, crescendo, prosperando e tem gente que não. Tem gente que ouve uma palavra, uma direção e entende, Deus falou comigo. Vou dar esse passo. Tem medo? Tem. Mas Deus falou comigo, eu creio. O eu creio é eu ajo. O eu creio para Deus, não adianta eu falar, Senhor, eu creio, tem a música, né? Eu creio, né? E você fica, eu creio. Isso não vai trazer bênção para você. O que vai trazer? Bênção, mudança, resultado palpável. É a atitude. Vamos lembrar, você sempre lembra disso, eu quero. O que Deus está esperando? O que Deus quer ver em mim? O que Ele viu em Gideão, a atitude. E acontece muito isso, você vem, Deus fala com você igual Ele está falando agora. Aí tá bom, Senhor, eu vou fazer isso. Eu pego o Espírito. Eu vou viver isso. Vai, gente? Ou não? Vai ou não vai? Você vai viver isso ou não? Você quer o quê? O crescimento do Gideão ou você quer a crise dos midianitas? Ele disse assim, espere se eu posso contar com o teu favor, que eu vou te trazer uma oferta. Entre ele ter ouvido a direção e ele ter saído, ele fez exatamente o que ele disse que faria. É esse abismo que tem derrotado, afundado, tem matado sonhos. É esse espaço em que a pessoa sai desse campo espiritual, do ambiente espiritual, que é onde ela ouve a palavra, onde ela clama, tem gente que ora com ela, que clama, e às vezes ela recebe isso apenas como motivação.
eu creio, vai dar certo, é isso mesmo, a minha vida é essa. Só que quando ela sai, talvez já com coisas definidas, eu vou fazer isso, eu vou começar, eu vou dar esse passo, eu vou dar condições a Deus, eu vou ungir esse lugar, olha, eu vou fazer essa oferta como Gideão, olha, eu vou começar esse trabalho, olha, eu vou organizar isso aqui para agora eu ter condições de fazer mais, produzir mais. Ela propõe, ela fala, ela promete, mas entre a saída e vinda, ela não volta mais. A prova da fé, o começo da atitude, o começo da mudança, o começo da prosperidade, o começo da vitória do Gideão, foi que ele ouviu, falou, me espera, ele foi e voltou. Pensa, quantos cultos você ouviu, Deus falou com você, faz isso. Você saiu e falou, eu vou fazer, mas não fez. Quem que falhou, Deus ou você? Mas é que depois eu pensei, é isso aí. Esse pensar não vai dar certo, é medo. Esse talvez ir buscar uma opinião de fora, fulano, o que você acha? A bispa mesmo fala isso. Quando ela teve aquele sonho, na época, que ela seria, ela e o Osmar, o marido dela, que eles seriam empresários, ela já contou aqui isso várias vezes. Deus mostrou, Deus revelou isso para ela. E a verdade é que Deus sempre fala com o homem, hora de um modo, hora de outro. É ou não é verdade? Você pode estar aqui, Deus está falando com você, você pode estar no caminho, no dia a dia, você tem uma visão ali, Deus tem isso comigo, Deus quer que eu comece algo, Deus quer que eu invista nessa área, Deus quer que eu faça isso aqui. Ela teve ali a revelação, daqui... Eu não lembro agora o prazo, mas 30 dias, 40 dias, vocês vão estar com o seu negócio e tal. Aliás, ela estava dormindo, acordou, falou com ele. Ainda ela usa a expressão, deu até dor de barriga nele, porque na época não tinha condições, não tinha dinheiro, não tinha nada para aquilo acontecer. Não, Deus falou, vamos atrás, vamos fazer. E quando você ouve os detalhes, você vê, não tinha mesmo, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha um lugar, nada. O que ele fez? Ele foi buscar conselhos com os entendidos. O que eles disseram para ele? Rapaz, não mexe com isso não. Não mexe com isso não. Agora não é momento, não é hora de você fazer isso. Não, o mercado está assim e tal. Eu não sei, não lembro dos detalhes, mas quem conhece a história sabe. Ou seja, desmotivaram, desacreditaram, desencorajaram ele. Voltou, eu falei com fulano, com Beltrano, com Ciclano, tal, não é o momento, tal. Ela falou, Deus falou, vamos fazer. E o que eles colocaram à mão, como Gideão, pegaram a palavra, diga direção de Deus, pegaram e vamos atrás. Estava fácil, tinha dinheiro, estava sobrando, tinha um lugar, tinha o imóvel, tinha equipe, tinha. Mas tinha o quê? Tinha uma palavra, diga uma palavra. O que Gideão teve? Tinha exército, tinha nome, dinheiro, e coragem, ele tinha? Ainda não, porque acabou ele de oferecer oferta para Deus, esse versículo que eu li para você e mostrei, como é que ele continuava com medo. Está escrito assim, quando Gideão viu que era o Senhor, o anjo do Senhor exclamou, Senhor soberano, viu o anjo do Senhor face a face. Ele não falou isso como quem ficou feliz, alegre, glória, maravilha, que bênção. Aí sim, ele fez, eu vi o anjo do Senhor face a face, eu vi Deus. Tanto que Deus, o anjo do Senhor veio e falou o que para ele? Paz seja com você, não tenha o quê? Não tenha o quê? Você não... Isso está dentro. Mas como que eu me livro do medo? Você não se livra do medo. Você tem que aprender que você vai conviver com ele,
em cada passo da sua vida. Fica mais difícil? O que você tem aí dentro? Ficou mais difícil, você tem que dar um próximo passo. O que está aí dentro de você? Sem medo, gente, fala. O medo. Coragem às vezes você tem, mas medo sempre tem, te garanto. Sempre tem medo aí. Quer dizer que sempre vai ter medo? Sempre! O homem tinha acabado de oferecer para Deus. Eu não estou falando que ele estava com alguém importante. Eu não estou dizendo que ele estava com o presidente da república dele, com o empresário que tinha mais dinheiro, com um rei. Ele estava diante de quem, gente? Diante de quem que ele estava aqui? Deus. Depois de ter visto Deus, o que ele teve? Medo. Venci essa etapa, venci essa situação, olha, eu dei uma oferta, eu fui aprovado. O que tem? Medo. Você entra no emprego, você dá o próximo passo, você vive, supera aquela primeira semana, aquele primeiro mês, você paga aquela dívida, aí vem a próxima. O que vem? Medo. Desmistifica, não é vergonha dizer eu tenho medo. Claro, um homem falar eu tenho medo de barata, é vergonha, né? Mas deixa isso aí para o Bispo Murilo falar amanhã às 7. Não vou roubar aqui o tema dele. O homem falar eu tenho medo de escuro, deixa aquela luzinha do banheiro acesa. E esse medo você não pode ter. Né? Sei lá o que é isso, pavor, pânico. Agora, eu tenho medo das coisas não acontecerem. Sim, esse medo está aí. Eu tenho medo de não ser aprovado, de não ser aceito. Eu tenho medo de não dar certo, tenho medo de não conseguir. Você não tem controle sobre isso. Mas você tem palavra, como Gideão teve. Se eu continuasse lendo aqui, eu ia te mostrando a cada versículo a evolução disso. Vamos continuar aqui, vamos ver até onde eu consigo ir. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu-lhe este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abierzitas. Quer dizer, quando o Senhor falou para ele, fica em paz, o que ele recebeu? Como é que ele prova que ele venceu aquele medo? Fala para mim. De novo, com o que, gente? Atitude. Diga atitude. Qual foi a atitude dele? Deus falou assim para ele: paz seja contigo. Qual foi a atitude? Está escrito aqui, tá, gente? Não tem nada que eu estou te falando que não está escrito. Qual foi a atitude? Atitude é ação, né? Não é pensamento. Porque pensamento por pensamento tem o pensamento do medo também. Qual que era o pensamento do medo? Vou morrer. Qual que era o pensamento da atitude? Para eu ficar em paz. Qual foi a atitude? Ele construiu o quê? Por quê? Porque quando ele recebeu o Senhor é paz, vou construir, vou dar esse nome para esse lugar onde eu vi Deus. O Deus que eu vi não é um Deus que mata, não é um Deus como eu tinha ouvido. Às vezes, você está preso a uma informação que teu pai te passou, que um entendido, que um especialista te passou, e ela está errada. Porque quando o Gideão viu Deus, a sensação que ele teve foi de morte. Como a gente, se eu entrar nesse negócio, tem esse risco, pode ter essa perda, pode ter isso. Informação. A informação que ele tinha a respeito de quem via Deus é: se alguém vê Deus, morre. Porque quando ele viu Deus face a face, em vez de ele ficar alegre, ele entrou em pânico. Tanto que o Senhor veio e trouxe paz. Paz seja contigo. Então, como é que eu venço o medo? Quando eu ajo, paz. Então eu vou construir o altar da paz. Qual foi a atitude dele, gente? O altar, construiu, ele fez. Como é que eu venço o medo? Eu não me livro do medo, eu venço o medo quando eu ajo. Quando eu tomo atitude, não é decisão só não. Porque decisão é o que você pensa, é ou não é? Decisão é direção, atitude é a prática da decisão. Você quer crescer financeiramente, quer pagar suas dívidas, quer ser rico para poder investir na obra de Deus? Não é com decisão apenas, é decisão e prática. Porque ninguém apenas pensando fez o dinheiro chegar até si.
É assim ou não é? Ninguém ficou assim pensando, sem fazer nada, sem falar, sem criar, sem malhar o trigo, sem construir o altar, sem ir à luta. O dinheiro chega? Chega ou não? Não. E aí está um problema de muito cristão. A pessoa toma a decisão na igreja, eu quero, eu tomo posse, é meu, eu bebo do Espírito, e está ali, eu vou ganhar, e projeta, está na mente, mas o que está fazendo? Você continua pensando, daqui a pouco o pensamento do medo também está aí. Não, está difícil, agora não é hora, não, para, se encolhe, se esconde. Gideão de novo, outro medo, agiu. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim, Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Olha aqui, gente, Mas, o que está escrito? Com o quê? Ele já tinha tido alguma experiência com Deus? Deus já tinha falado com ele? Só uma vez? Ele já tinha tido só uma experiência com Deus? Mas olha o que está escrito aqui, Mas, com medo da sua família e dos homens da cidade, o que está escrito aqui agora? Fez. E fazer é o quê? Agir. Você está entendendo como é que você vence o medo? Ele fez tudo de noite e não durante o dia. Você vai dizer assim, e aí? E aí que sempre o Gideão tinha medo. Mas como que Deus usou um homem desse? Ele agia. Por que Deus às vezes não me usa? Porque eu tenho medo e não ajo. Porque você tem medo e não age. Deus sabia que Gideão tinha medo, gente? Ou não? Gideão, você não tem medo, né? Sabia ou não sabia? Claro que ele sabia, e Deus, o anjo do Senhor chamou ele do quê? Poderoso guerreiro. Mas o poderoso guerreiro tinha medo? Tinha. E o Pedro lá, que se tornou o bispo, a pedra principal da igreja primitiva, Pedro tinha medo? Tinha ou não tinha? Lembra quando Jesus chamou os pescadores e o Pedro era um deles? Será que Jesus não sabia o quão medroso Pedro era? Mas olha o que Jesus disse para ele: eu faço de você pescador de homens. Deus sabe o medo que tem em mim, o medo que tem em você. Mas mesmo assim Ele continua investindo em nós. Como Ele investiu em Gideão aqui, apesar do medo. Por que tem gente que desponta, decola, arrebenta, cresce, prospera, ganha dinheiro, evolui? E por que tem gente que não? Uns são dominados pelo medo, são conduzidos pelo medo. E outros ouvem uma palavra e em seguida, como Gideão, eu estou com medo, mas eu estou agindo. Eu estou com medo, mas eu estou fazendo. Eu estou com medo, mas eu estou indo lá buscar a oferta. Eu estou com medo, mas eu recebo essa paz, eu construo um altar, eu estou fazendo. Tem um monte de coisas. Dá para fazer uma lista aqui agora de coisas que você não está melhor, porque você com medo
Medo de rejeição, medo dos números, medo da crise, medo de alguém, medo de não ser perfeito, medo de não ser o melhor produto, o melhor serviço, de não ser ali do mesmo tamanho, do mesmo teor, da mesma qualidade que alguém. Você não fez, ficou parado, ficou pensando só, ficou pensando no pior. Eu posso me queimar. Se eu começar naquele emprego não tem futuro. Não, tem futuro é o que tem a bênção. Não teve um monte de empresa multinacional, empresas mundiais que quebraram agora? Teve ou não teve? E não teve gente que ninguém sabia que era insignificante, que se tornou mundial? Teve ou não teve? Todo dia tem gente caindo, tem gente se levantando. Todo dia tem alguém que está crescendo, tem alguém que está se encolhendo. E todo dia a gente tem um medo para enfrentar com uma atitude. Seja da pessoa que está desempregada e apareceu aquela nuvenzinha para ela. Para o rapaz ir lá falar para o Acabe, ele teve que crer no que o Elias falou. Teve ou não teve? Você acha que não tinha medo? E se eu falo para o Acabe e não acontece nada? Ele é rei, mas ele creu na palavra do homem de Deus. Ele creu. Quantas vezes, como agora, eu não tenho dúvida, que Deus está colocando em você. Eu sei que você tem medo disso, que você tem medo daquilo, que você tem medo de não vingar, de não dar certo. Desse produto que parece pequeno, insignificante, ninguém quer, você não tem volume. Você nem gasta tempo, você não está investindo nisso. Mas enquanto você permanecer nesse tipo de pensamento, de medo, o medo vai dominar a sua vida. Se eu continuar aqui, vai ter mais. Você vai ver que depois disso aqui, o altar da paz, depois do segundo novilho ter sido queimado, o Senhor livrado, não aconteceu absolutamente nada com o Gideão. Depois na convocação, está lá o Senhor dizendo para ele de novo. Você está com medo, eu vou te dar o sinal lá do pão de cevada que caiu no acampamento dos midianitas. Quer dizer, a questão não é o medo. O medo está aí, ele vai continuar. Você vence o medo, aparece outro. E tem gente que hoje era para estar grande, era para estar bem, era para estar à frente. Mas ainda não está, e graças a Deus, eu agradeço quando eu vejo o Gideão. Então, Gideão, espera que eu vou contar com o teu favor. Sempre é tempo da gente tomar uma decisão e aplicar essa decisão, de que eu não vou mais me prender a isso. Você está entendendo? Eu não vou mais me prender a isso. Meu produto, a minha área, a minha profissão, o dinheiro que eu tenho para começar, o conhecimento que eu tenho. Seja o poderoso guerreiro. Usa o que você tem. Mas e se? Creia no contrário do e se. E se der errado, e se não acontecer? Creia no que Deus está falando. O segredo não é o que você vai fazer. O segredo é ter uma palavra antes de fazer. Você está entendendo? É ter uma palavra. Porque tem muita gente quebrando a cara. Inclusive dentro da igreja. Porque age na empolgação. Age na emoção. Eu vou fazer isso e vai dar tudo certo. Você teve palavra para fazer isso? Tive. Vai porque vai mesmo. Vai dar certo. Você teve palavra para fazer isso? Não, porque eu estou olhando para fora, os números, tudo está apontando para essa direção. Olha, Não, nós não somos o mundo. Deus não vai nos tratar como trata o mundo. No nosso caso, não adianta você estar aqui, ouvindo a palavra, tendo essa dedicação, esse capricho com a sua vida, e querer agir igual o ímpio, e querer ter resultado de justo. Não funciona assim. É o que eu falo, às vezes um outro vem, faz algumas perguntas, tal, da vida financeira assim. Não adianta, se não for pela bênção, nós não vamos crescer. Mas o ímpio não cresce? Cresce. E cai de novo, e perde, não tem estabilidade, não tem segurança. Eu nunca vou dizer para você que é o curso que você vai fazer que vai te dar resultado, que é o produto que você vai trabalhar que vai dar resultado, que é o dinheiro que você investir que vai te dar resultado. Não, eu acredito nisso aqui. Quem tem uma palavra
e depois dessa palavra tem atitude, supera os sentimentos que tem, supera os pensamentos de medo, supera o momento, supera os números que estão ali ao seu redor, vai contar com algo que o ímpio não pode contar, que é esse favor, que é essa unção de conquista, que é Deus trabalhando até nos detalhes que a gente não é capaz de pensar, e se tivesse que parar e ficar ali pensando, não conseguiria atender e atingir os detalhes que Deus atinge. Quando Deus coloca a mão em algo, Ele opera com riqueza de detalhes. Quantas pessoas nós temos visto que o que elas não pensaram, mas Deus está cobrindo, cercando, fazendo, levantando, atingindo elas. Pega a palavra, saiba, coloca isso na tua cabeça. Porque eu estava esperando que eu não ia ter medo para fazer isso. Vai. E quanto maior o grau que você tiver, o medo é maior também. A bispa não costuma dizer, novo grau, novo? Eu diria, novo grau, novo medo também. Grau maior, medo maior. E aí? E aí que você vence o medo com atitude. Não adianta só falar, ficar pensando, vai dar certo, eu consigo e tal. Não, é atitude. Quando que o Gideão vencia? Quando ele pegou, espera aí, que eu vou lá buscar uma oferta. Quer dizer, eu acredito no que o Senhor está falando de tal maneira, que eu vou lá para presentear o Senhor. O que quer dizer oferta? Aproximar. Eu quero me aproximar do que o Senhor falou. O Senhor não falou aqui, com a força que eu tenho, que o Senhor está me mandando, então eu quero me aproximar do Senhor. Depois, receba. Agora você vai lá oferecer, eu vi Deus, vou morrer. Não, fica com a paz. Então construa um altar, eu ajo para estabelecer essa paz aqui e na minha vida. Agora vai lá, oferece um novilho. Estou indo fazer, eu tenho medo. Então não vou fazer na situação que me enfraquece. Qual que era a situação que enfraquecia ele? No dia, diante de todo mundo. E aqui entra outra, dá um culto inteiro isso aqui, ainda vou fazer um culto só sobre esse assunto, e a bispa já falou sobre isso, que o segredo do sucesso é o segredo. Tem coisa que você perdeu, não vingou, não deu certo, porque você falou para quem não deveria, antes do tempo que deveria ter sido exposto. Então assim, eu tenho que agradar a Deus? Tenho. Eu tenho que obedecer a Deus? Tenho. Não preciso fazer isso de dia. Até porque eu tenho medo sim, mas se eu fizer de dia, alguém vai ver eu derrubando, vai vir, vai tirar satisfação, vai perguntar, vai se rebelar, vai criar problema. Não, eu quero atender a Deus. Então qual que é a melhor maneira de eu fazer isso? É à noite, que não vai ter ninguém para me atrapalhar, que eu vou estar focado, vou estar para isso, vou estar fazendo isso. Então vou fazer à noite. E tem coisas que você tem, visão, direção, que não é sem propósito. E uma delas, eu te garanto, é de Deus. Mantenha teus projetos em segredo. Mas eu ia falar para o... Não fala. Não, mas o fulano é meu amigo. Teu melhor amigo é o Espírito Santo. Fala com ele. Fala com o Espírito Santo. Projeto, as pessoas têm que saber quando eles estiverem em andamento já, acontecendo, que aí não tem como esconder, elas vão ver. E o Gideão foi sábio nessa parte. Eu vou fazer para Deus, mas vou fazer à noite. Tem coisa que é assim. Quando as pessoas acordarem e olharem, já está lá um altar ao Senhor. Olha que maravilha. Cadê o de Baal? Caiu, derrubou. Cadê o pós de Azerá? Foi queimado. Porque teve alguém com uma atitude espiritual que esse lugar, que essa casa, que essa empresa, que esse trabalho precisava. Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito e aquilo que representa a sua vida financeira. E nós vamos orar para que Deus abençoe a sua vida financeira. Mas eu quero que você, aqui agora, já tome decisões. E não fica só no campo das decisões. Vamos repetir, gente. Reproduzir o Gideão. Tem coisa que você está entendendo, é isso que Deus tem. É isso aqui que Deus está falando para eu hoje mesmo, eu ir lá e fazer isso, eu começar
eu já postar num grupo que eu vou fazer isso, que eu vou vender, eu iria entrar naquela porta que Deus abriu, que eu estava achando que era pequena. Eu falar com aquela pessoa, eu aceitar aquela proposta. Não se limite em ouvir, em falar e nisso. Não, tem que agir. É agindo, é dando a oferta, é construindo o altar da paz, estabelecer a paz na sua vida, é derrubar altar, poste, mesmo que for de noite, mas é colocar em prática a direção, as direções que Deus está te dando. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, hoje nesse projeto Casa Firme, pela vida financeira de cada pessoa que está aqui comigo agora, de cada pessoa que acompanha ao longo, meu Deus, de onde estiver, dos nossos templos, cada líder, em cada igreja, meu Deus, em cada lugar, já tem cidades, que tem gente ali estabelecendo trabalhos para ajudar pessoas a partir desse trabalho, dessa transmissão. E eu peço que quem estiver ouvindo essa palavra tenha essa mesma atitude. Eu peço que o Senhor ajude, desperta. Houve esse despertamento em Gideão. Ele saiu, ele creu, ele disse: espere, então eu recebo isso para mim. Eu vou com essa força e já vou fazer o que eu posso. Vou te apresentar algo. Daqui a pouco estava ele lá construindo um altar, e mais tarde estava ele evoluindo, crescendo, mesmo com medo. Eu sei que cada um aqui tem um tipo de medo, tem medo em alguma área, tem um medo de assumir um compromisso, medo de começar algo, o medo de encarar o desafio, o medo, meu Deus, de enfrentar determinada situação, mas nós temos o Senhor. Eu peço que essa palavra, meu Deus, leve, conduza, fortaleça essa pessoa para hoje mesmo, Senhor. O Senhor está esperando aqui ela ir e voltar com uma atitude, ela voltar com algo, ela não apenas se comprometer e se dispersar no meio do caminho, se distrair com alguma coisa, se distrair com números, com notícias, com conversas, com negativismo. Não, ajuda ela, Senhor, a permanecer focada, envolvida com a palavra do Senhor, para que aqui dentro decisões sejam tomadas, mas que lá fora atitudes sejam praticadas, Senhor, como Gideão foi fazendo, foi agindo, foi tomando decisões e tendo atitudes. Eu peço que o Senhor capacite cada um aqui, dá visão, meu Deus, a específica que essa pessoa precisa, para falar, para agir, para ir, para começar, para continuar o que ela parou, deixou parado, está a tempo parado. Capacita, dá sabedoria, dá visão, Senhor, dê a cada um de nós discernimento. Em cada um de nós tem um varão valoroso, um poderoso guerreiro, alguém com um potencial, meu Deus, para ser multiplicado e usado nas mãos do Senhor, para projetos grandiosos. E eu oro para que cada pessoa receba do Senhor essa palavra, e a unção que essa palavra traz, para que na área, no campo, no lugar, na atuação dessa pessoa, que ela seja como um Gideão, que venha reverter números negativos, anos, meu Deus, de perdas, anos, meu Deus, de saques, anos, meu Deus, de vergonha, que ela reverta. E eu oro para que essa unção seja derramada, a unção de conquistas, a bênção sobre as nossas mãos, para que o que fizermos, sejamos bem-sucedidos. E eu creio, recebo e declaro essa unção sobre cada pessoa, para que o trabalho, o fruto do trabalho, as obras das mãos, os frutos de ideias dessa pessoa, não sejam, meu Deus, quaisquer frutos, quaisquer ideias, quaisquer trabalhos, realizações, não, mas que tenham, meu Deus, essa unção, esse favor, a bênção do Senhor, e que torne coisas comuns em especiais.
situações, meu Deus, que estão paradas, que já ficaram obsoletas, que se tornem produtivas, estáveis, saudáveis, benéficas, que, meu Deus, que terras, meu Pai, improdutivas se tornem, meu Deus, férteis, porque nós queremos, e o que o Senhor espera de nós é atitude, porque quando nós agimos, o Senhor vê fé em nós, e eu oro para que hoje mesmo, não amanhã, depois, não hoje mesmo, saia, meu Deus, daqui, saia, meu Deus, esse momento, dessa transmissão, saia desse templo, pessoas, como Gideão saiu, por um tempo, da presença do anjo do Senhor, saiu focado, com decisões tomadas, para fazer, para produzir, e para entregar mais a Ele, porque quanto mais nós entregamos ao Senhor, de fé, de atitudes de fé, mais o Senhor nos dá. E foi assim que ele cresceu e evoluiu. E é assim, meu Deus, que eu oro, para que cresça esse negócio, para que cresça esse emprego, para que cresça, meu Deus, essa situação, para que cresça esse projeto, para que cresça essa ideia, para que a vida dessa pessoa cresça, para que as condições dela cresçam, para que, meu Deus, as ideias dela cresçam, para que cresça, meu Deus, o favor na vida dela, para que cresça a força dela, o poder dela, meu Deus, que vem do Senhor. Abençoa cada um. Eu consagro tudo aquilo que representa o trabalho, o emprego, a empresa, o empreendimento, meu Deus, o negócio, o nome dela, a marca dela, eu consagro, meu Deus, aquilo que ela fala, apresenta, que ela tem nas mãos, e eu peço a tua bênção. Que o Senhor nos abençoe, levante no nosso meio eliaquins, colunas, esteios, pessoas, meu Deus, que venham fazer, e que venham fazer pela tua obra. Que tenham a atitude do Gideão, que saem daqui, meu Deus, para alcançarem mais lá fora e trazerem mais para o Senhor, para produzirem mais lá fora e trazerem mais para a tua obra. E assim eu declaro, meu Deus, eu abençoo agora a vida de cada um, eu abençoo o nome de cada um, eu abençoo os negócios de cada um, eu abençoo a empresa, eu abençoo a vida financeira dessa pessoa. E eu declaro que cada um receba essa unção de conquista, a bênção do Senhor que dá sabedoria, a bênção do Senhor que enriquece e que não acrescenta dores. É o que eu creio e assim eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Está ligado essa oração? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Amém, graças a Deus, nós continuamos nas nossas orações, no nosso projeto Casa Firme. Deus abençoe a todos.